Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para este vídeo, em que vou falar sobre alguns critérios para você manejar bem o nitrogênio na cultura da cebola. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e após a vinheta, confira. O nitrogênio é normalmente o primeiro ou segundo nutriente mais absorvido pela cebola, com grande impacto na produtividade. E você precisa de ter alguns critérios bem claros que podem te auxiliar a manejar bem. O primeiro ponto é conhecer a curva de absorção da variedade de cebola que você usa. Aqui neste campo nós temos 22 variedades de cebola de diversas companhias, e algumas delas a gente já estabeleceu a curva de absorção de nutrientes, e em outras a gente está estudando essa característica. Dentre os nutrientes, o nitrogênio. Um dos fatores que tem grande impacto na demanda de nitrogênio é a variedade. Observe aqui que todas semeadas no mesmo dia, que você tem comprimentos de folha, veja aquele material aqui acima, tá? Você já observa folhas maiores, tá? Verde mais intenso. Já esta variedade desse canteiro são de folhas menores, tá? Apesar de verde escuro, são folhas menores. E já dá para perceber que esta variedade já emitiu uma folha a mais do que essa daqui. E aqui abaixo você vê outra situação. Aqui já é uma variedade que necessita de uma população de plantas maior. Veja que a população de plantas aqui é bem maior. Ela tem folhas grandes e tem uma emissão de folhas rápidas. Então nós temos que conhecer a variedade, ver a sua curva de absorção e verificar qual população de plantas deste material você está adotando. Normalmente, se você tem maiores populações, você deve trabalhar maior dose de nitrogênio dentro da faixa recomendada para a variedade. Outro fator de suma importância é a época do ano em que você cultivou, está semeando, cultivando a cebola. Na nossa região, no Alto Paranaíba de Minas, você tem aí o plantio do cedo, normalmente no mês de janeiro. A época normal seria fevereiro, março, até início de abril, e o plantio do tarde, que é maio. Vamos contextualizar essas três épocas. No primeiro semeio, você tem dias longos, temperatura alta, e a planta é induzida a bulbificar precocemente. E para isso você deve trabalhar com maiores doses de nitrogênio, a fim de que você sustente a emissão de folhas a cada 5 a 6 dias. Tá? A cebola precisa de emitir uma folha a cada 5 a 6 dias. Se isso estiver acontecendo no intervalo menor do que 5 a 6 dias ocorrer uma folha, provavelmente essa cebola terá uma bulbificação precoce. Então você pode, junto com a variedade, manejar o nitrogênio para que a folha tenha mais folhas emitidas e com isso bulbos maiores, já que bulbo é um conjunto de folhas entumecidas. Mais folhas, maior tamanho do bulbo. À medida que eu caminho do semeio de janeiro e vou lá para maio, eu vou ter dias mais curtos na fase inicial e também menores temperaturas. Além do que, menor ocorrência de chuva e maior aproveitamento do nitrogênio que está no próprio solo pela cebola. Geralmente você tem que reduzir as doses. A cebola já vai começar a colocar uma folha, emitir uma folha a cada 6 dias e meio, 7 dias. Então ela vai crescer mais o sistema radicular e aproveitar mais o nitrogênio do solo. Então, para os plantios da época mais fria, com dias mais curtos, quando a folha está sendo emitida mais próxima de 7 dias, doses menores de nitrogênio. Quando você tem folhas sendo emitidas mais rápidas, que são relacionadas com temperatura mais alta, com fotoperíodo maior, você deve trabalhar com doses de nitrogênio maiores. Então, a gente, para manejar nitrogênio em cebola, tudo isso tem que entrar no modelo de recomendação. A nossa equipe de assessoria IPACER, ela tem um modelo bastante robusto de recomendação de nitrogênio que leva em consideração esses fatores. Qual é a época do ano, quanto que tem de radiação, qual é a temperatura, quanto que é a extração relativa, quantos quilos de nitrogênio por tonelada, quantas folhas por dia, né, qual o número de dias para emitir uma folha
está acontecendo, nós colocamos isso em um modelo matemático que nos dá uma previsão de doses que podem ser trabalhadas para cada variedade em cada janela de semeadura. Então, você considerando esses fatores do clima, da variedade, população de plantas, se o clima está bom ou não para o aproveitamento, verificar também, aqui ainda não é possível, mas num vídeo futuro eu vou te mostrar, se ocorrem sintomas de deficiência ou sintomas de excesso de nitrogênio na própria planta. Você pode fazer um ajuste fino disso também. Plantas que estão com as folhas muito espetadas, muito eretas, levemente amareladas, com maior ocorrência, por exemplo, de alternária, são indicativo de falta de N, bulbificação precoce. Por outro lado, quando você vê plantas com a folha muito grande e folhas que se dobram, tá? Que se quebram no cultivo, não folhas como essas daqui, ó. Aqui é um simples sintoma de algum fito de herbicida que a gente aplicou na área. São folhas que se quebram desta forma. Folhas que você não vê que ela está roliça, você vê que ela está amassada para dentro. Este daí são sintomas de excesso de nitrogênio. Talvez você deva considerar que o seu solo está estocando muito N e que esse N está disponível. Inclusive no nosso modelo de recomendação, a gente tem uma série de fatores de solo que a gente monitora para diagnosticar se é um solo com muito ou com pouco potencial de nitrogênio para a cebola. Um ponto importante também é você caprichar na adubação nitrogenada aproximadamente até 5, 6 folhas. Porque é um momento ali que você tem que fazer a planta dar arrancada e estimular a planta a colocar maior número de folhas. Para se formar uma boa cebola caixa 3, você vai precisar de 7 a 10 folhas boas. E aí que você precisa de caprichar neste período para ter aí a melhor desempenho da adubação nitrogenada. De início de emergência até 5, 6 folhas. Vai garantir que a cebola emita folhas em velocidade que propicie umas 7 a 10 folhas lá no caixa 3 de excelente qualidade e produção da planta, tá? Então são algumas dicas para você ter sucesso na adubação nitrogenada e vou falar aí de outros nutrientes ou outros assuntos que você pode falar para nós aí nas perguntas, interagir conosco. E não se esqueça de deixar o like e inscrever no canal. Compartilhe nos grupos de WhatsApp e interaja conosco aí nas redes sociais. Nos acompanhe, um abraço e até a próxima.